Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de um tempo sumida, resolvi fazer o primeiro vídeo de 2021. Na realidade, eu não estava vendo muita necessidade de fazer vídeos com frequência, porque basicamente o segundo semestre de 2020, tudo foi ao redor da pandemia. E continuamos mais ou menos na mesma em alguns aspectos, e eu não queria muito, eu acho que não vale muito a pena ficar falando tanto da pandemia, né? E hoje em dia, com tantas pessoas na internet, então alguns vídeos mais comuns estão bem fáceis de você achar na internet. Eu particularmente já gosto de fazer mais um vídeo quando eu acredito que eu posso dar algum ponto de vista que pode ser mais interessante. Antes de começar o vídeo, eu espero que vocês tenham um ótimo 2021, que esse ano seja um ano maravilhoso para todos nós. Eu acredito que a gente vai ter grandes desafios por aí, mas a gente tem que continuar, né? Então já aproveito aqui para desejar feliz ano novo para todo mundo e vamos aí para a batalha, que é o que resta para todo mundo, não é verdade? Então eu vou primeiro falar rapidinho, bem rapidinho, um overview, digamos assim, do segundo semestre de 2020, algumas perspectivas para 2021. Segundo semestre foi tranquilo. O que eu achei muito positivo em relação à pandemia, em comparação com o cenário de imigração para o Canadá, é que a pandemia, de uma certa maneira, não prejudicou e impactou de forma tão negativa o sistema em si de imigração. Quer dizer, os processos continuaram, as regras continuam, os escritórios estão trabalhando. Obviamente que por conta de segurança, da questão da saúde, dependendo da idade de certos funcionários e a condição de saúde de cada funcionário, obviamente que terão menos funcionários trabalhando juntos num escritório físico. Uma boa parte dos processos de imigração são online, o que de uma certa forma é positivo para que eles continuem avaliando os processos de imigração. Então eu achei muito interessante que em 2020, com essa pandemia louca, o Canadá bateu recorde no número de convites de candidatos no Express Entry. As províncias também chamaram muitos candidatos. Então, eu acho isso muito importante, porque pode mostrar para você que o seu plano de imigrar, ele não está eliminado por conta da pandemia, né? Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Eu sei que há muitas pessoas que não sentem muita coragem ou ficam desanimadas em tentar criar o seu perfil no site do governo do Canadá. Eu particularmente acho que a criação do perfil sempre é uma boa tentativa, porque é uma forma crítica até de você perceber se você tem dificuldades com o próprio site do governo do Canadá, qual é a profissão que eu vou listar no perfil, como está a minha nota no IELTS. E o mais interessante é que esse ato não prejudica um candidato de nenhuma forma, e eu acredito também que é ainda a maneira mais barata antes de você pensar numa outra ação, porque a maioria dos processos de imigração pede o ECA, a maioria pede IELTS. Se você decidir que vai estudar no Canadá, tem que ter uma noção de como está o seu nível de inglês. Então, quanto mais você sabe o que pode melhorar no seu perfil, isso acaba deixando o seu plano mais concreto e até fica evidente para você quais são os sacrifícios, qual o plano, qual a estratégia, o que você vai tentar fazer como um plano B, um plano reserva. Então, eu particularmente gostei muito dessa questão do Canadá. Inclusive bateu recorde no número de candidatos para o Express Entry. Obviamente que se a gente olhar pelo lado do interesse do país, é interessante, porque quanto mais candidatos convidam,
mais candidatos pagam as taxas. Obviamente que os casos aprovados é um dinheiro de taxas que isso se reverte para o governo do Canadá. Então, de uma certa maneira, é uma maneira muito boa do governo estar aquecendo a sua economia, não é? Obviamente que todo mundo que tem interesse em ir para o Canadá quer ir de uma maneira rápida e imediata, mas a gente tem essa questão da pandemia que tá tudo controlado, essa questão de viajar, de atravessar fronteiras. Então, quando você recebe um convite para dar entrada no Express Entry, se você está fora do Canadá, quando o seu pedido está pronto, sai o seu visto, aí tem que ver as instruções do governo do Canadá, quando você de fato vai poder embarcar ou não, mas ainda assim, no ano que passou, o Canadá até que recebeu um número bastante interessante de imigrantes, né? Por volta de 300 mil mais ou menos. Então eu achei muito legal isso, porque de uma certa maneira o Canadá não parou. Obviamente que não está recebendo visitantes, só em casos muito peculiares. A questão do visto de estudos, o que está sendo bom também é que agora o Canadá liberou a maioria das escolas para receber estudantes internacionais. Então, de uma certa maneira, o sistema em si de imigração continua funcionando e muito bem. Eu particularmente acho que se você tem o plano de imigrar, está com muita vontade de fazer o college, eu acredito que esse vai ser o melhor caminho nesse ano e até no próximo ano, até por conta da pandemia, tá? Obviamente que você tem que ter inscrição do college, né? Ver tudo que precisa com o college para garantir a sua vaga e dar entrada no seu pedido de visto, mas eu acredito que a demanda para os colleges vai continuar muito alta, justamente porque as pessoas estão querendo tentar sair do Brasil de qualquer jeito, não é? Então, o plano do college, eu particularmente acho que você deve continuar sim. Eu acho que os processos que mais sofreram um pouco de impacto em relação ao Covid-19 são os processos que são feitos no papel, que é o processo de sponsorship e o processo de self-employed e o processo provincial, quando a pessoa já recebeu a nomeação e está dando entrada na etapa federal com a segunda fase do processo com os documentos físicos, não é? Obviamente, porque o processo físico precisa ter funcionários fisicamente dentro dos escritórios trabalhando com um número reduzido. Logicamente que o tempo de processamento está um pouco maior. Eu acredito também que vai chegar uma hora que o Canadá não vai poder ficar acumulando pilhas e pilhas de processo e alguma força-tarefa aí vai acabar acontecendo, como aconteceu com o sponsorship. Os processos para cônjuges, né, spouse, common law, estavam atrasados e o governo do Canadá sofreu uma certa pressão e realmente eles fizeram uma força-tarefa e muitos casos foram adiantados agora no final de 2020. Eu, inclusive, já estou vendo alguns casos que eu auxiliei recentemente já terem um feedback. Então, eu acredito que para 2021, se o cenário da pandemia continuar do jeito que está, o Canadá não vai atrasar tantos casos de family class, porque isso envolve uma questão de muitos casais estarem separados fisicamente, né? Então, é muito importante, se você é casado com canadense, vai se casar com canadense, dê entrada normalmente no seu pedido, que ele está fluindo muitíssimo bem. Existem casais que um dos cônjuges ou até o casal está no Brasil e quer voltar para o Canadá. Se o seu marido ou sua esposa brasileira não tem visto canadense, não tem ETA e ele quer ir para o Canadá com o seu cônjuge que é cidadão canadense ou residente permanente, obviamente que o seu cônjuge vai ter que dar entrada nesse pedido de visto no consulado do Canadá. Não existe uma obrigatoriedade do governo do Canadá, do setor de vistos, emitir um visto de um cônjuge, né? Mas o consulado vai avaliar caso a caso.
Então, se o oficial de imigração achar que aquela pessoa preenche os requisitos para ela conseguir o visto de visitante, ela vai com o seu marido canadense ou sua esposa, enfim, companheiro, companheira, para depois tentar fazer o processo de imigração dentro do Canadá, se a intenção é fazer de dentro do Canadá. O que eu queria só deixar claro nesse vídeo em relação a isso é que é o seguinte: o fato de você ser casado com um canadense, se você não consegue visitar o Canadá ou não consegue um visto de turista, isso não te impede de já dar entrada no processo de sponsorship. Então, é legal você dar entrada porque o processo vai andar normalmente, independentemente se você tem um visto recusado ou aprovado. A única questão é que pessoas que estão morando no Canadá como turistas têm a possibilidade de fazer o processo dentro do Canadá e não precisam sair do Canadá. Obviamente que essa pessoa vai mantendo o seu status como visitante legal. Então, se a gente analisar o cenário, 2020, eu acho que ele foi um ano muito bom para a imigração. Eu acho que ele impactou mais quem quer estudar e visitar o Canadá, passar uma temporada por conta das fronteiras estarem fechadas e acabar tendo algumas restrições em relação ao Covid-19. Bom, o Canadá, com essa história da pandemia, chegou à conclusão que é muito importante não fechar as portas para a imigração, porque o imigrante, ele aquece a economia, isso é fato. Então, existem rumores de que o ministro da Cidadania e Imigração já até planeja fazer algumas mudanças, principalmente em algumas regras do Express Entry, porque o Canadá quer realmente não perder o candidato que supostamente é um candidato em potencial e, sobretudo, tenha vínculos com o Canadá para se beneficiar do Express Entry. Lembrando que, curiosamente, mais de 45% das pessoas que são convidadas para emigrar para o Canadá ainda são de fora. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você está com o dinheiro apertado, até gostaria de fazer um college, mas ainda não tem condição, invista no Express Entry. É uma boa maneira de você ir treinando para, a partir daí, pensar nos planos futuros, tá? Bom, em relação a 2021, o Canadá não pretende mudar, pretende continuar chamando candidatos. Eu acredito que pelo menos até o meio do ano a gente tem um pouco dessa restrição com relação à pandemia. Existe um plano do governo para vacinar todo mundo até setembro de 2021. Obviamente que esse plano pode atrasar ou adiantar, então eu acredito que aos poucos as coisas vão se endireitando, mas eu não acredito que já agora, esse mês, o Canadá já abra definitivamente as fronteiras. O Canadá vai dar prioridade para quem vai estudar, visto de visitante só em alguns casos de pessoas que podem entrar no Canadá. Agora, pensando em estudar no Canadá, eu estou vendo algumas pessoas muito apressadas. Ai, eu quero dar entrada no visto de estudos o quanto antes. Porque eu já pesquisei, porque eu falei com essa pessoa na internet, porque eu vi um vídeo. Eu tenho algumas restrições em relação à pessoa ser muito afoita na hora de dar entrada no pedido de visto de estudos. Eu geralmente acredito que sempre é mais interessante fazer um plano de visto de estudos em cima do estilo e no perfil de vida que a pessoa tem no seu país, e não necessariamente no que ela gostaria de fazer no Canadá. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Você tem uns 32 anos, não sei, tem 70 mil reais, nunca viajou, quer fazer um college de 2 anos. Eu não sei se eu acho uma boa ideia a pessoa já pegar um college de 2 anos para apresentar a matrícula no consulado. Eu já sou mais da teoria de montar uma história mais coerente com a idade dela, com o dinheiro que ela tem, com a quantidade de viagens internacionais que ela tenha, para ver se o visto dela é aprovado. Por quê? Porque quando você é estudante no Canadá, você pode mudar de curso, de cidade, de província, de escola e pode mudar de status. O visitante, de um modo geral, não pode mudar seu status dentro do Canadá. Por conta da pandemia,
Alguns casos de pessoas que estão como visitantes podem mudar o perfil dentro do Canadá para o visto de trabalho, desde que a oferta de emprego seja numa vaga, numa profissão que é essencial, principalmente agora por conta da pandemia. Então, você trabalha na área da saúde, por exemplo, dependendo da sua profissão, você vai poder mudar de status dentro do Canadá. Não é qualquer pessoa, né? Então, eu estou no Canadá como turista há 8 meses e uma amiga minha tem um salão de cabeleireiro e quer me contratar como cabeleireira. Não é um tipo de cenário que esse visitante vai conseguir mudar o status dentro do Canadá. Então, precisa tomar um pouquinho só de cuidado em relação a isso. Então, eu tô vendo esse ano, por conta da crise econômica, que algumas pessoas estão muito desesperadas em querer dar entrada muito rápido no pedido de visto. Então, existem alguns aspectos que eu queria apontar para vocês aqui. Um é em relação ao seu perfil. Muitas vezes o seu perfil, ele mudou para pior. Você perdeu o emprego, você tinha uma reserva que você usou e o dinheiro tá mais baixo. Então, eu acho que na hora de montar o pedido de visto, a gente tem que levar em conta o que mudou no teu perfil para a gente tentar ver se esses aspectos não tão positivos podem chamar a atenção do oficial de imigração que está olhando o seu caso. Então, eu acho muito importante avaliar isso também. Não só a questão, vou pegar uma carta do college para fazer um curso porque eu quero melhorar para a imigração. Eu já sou da teoria de que o objetivo é você obter o visto, chegar no Canadá, cheguei, beleza, agora eu posso fazer realmente o meu plano, né? Eu prefiro mais desse jeito. A outra coisa também que eu tô percebendo, algumas pessoas estão desesperadas com essa história do visto de estudos, não é? E acabam montando uma história que não faz muita coerência com a situação da pessoa atual, então eu acho que a pessoa tem que realmente revisar isso. E também outra questão que está me chamando a atenção é a parte financeira. Então, assim, se você está melhorando a parte financeira, esses casos eu recomendo que não apliquem tão rápido. Por quê? Porque o valor do real está muito desvalorizado em relação ao canadense. E como o consulado do Canadá não está abarrotado de processos, então o oficial de imigração que pegar esse caso, ele vai ter tempo para analisar com crítica aquele pedido de visto. Então eu sempre acredito que é melhor a pessoa fazer um planejamento financeiro para que ela tenha uma certa consistência na questão econômica na hora de aplicar para o visto. Porque a gente não sabe qual vai ser o rigor daquele oficial canadense que vai pegar o seu caso. Então, eu geralmente, eu sempre olho esses aspectos, não é? Justamente porque às vezes a pessoa tem um potencial para conseguir um visto aprovado, mas ela acaba montando uma história para o consulado que para aquele oficial de imigração a pessoa não é consistente, não convence, não satisfaz, e aí às vezes a gente vai estar perdendo, digamos assim, a gente vai perder uma carta na manga que a gente tinha. Então eu sou mais assim, precavida nesse sentido. Eu acredito que você pode fazer o que você quiser, mas leve em conta como está a sua situação, justamente para você ver, puxa, o que não tá bom e como é que eu vou contar essa história no consulado. Principalmente porque o nosso dinheiro desvalorizou demais nesse último ano. Outra questão também que eu percebi, eu não sei se é uma coincidência, eu mesma não tinha muita familiaridade com o ECA acadêmico. Porque, não sei, eu sempre tive muita sorte, todas as pessoas que eu ajudei para processo de imigração têm o ECA, que é a equivalência do diploma, para propósitos de imigração. E agora, vendo um caso de um cliente meu que apresentou um acadêmico que não pode para imigração, que ele já obteve o correto, já está aplicando para imigração tudo de novo, mas foi bom até para mim, que eu realmente não tinha familiaridade. E aí eu não sei, por uma coincidência, depois que eu vi esse meu cliente, umas 2, 3 pessoas me procuraram para eu ajudar
no preparo dos documentos para Express Entry, e eu tô percebendo que algumas pessoas que foram estudar no Canadá, que fizeram um ECA acadêmico, estão usando esse ECA para fazer a sua inscrição no site do governo do Canadá para imigração, e não pode. Se você pegar um ECA acadêmico com um ECA para propósito de imigração, o resultado da equivalência do seu estudo é igual, mas você vai ver que é um pouco diferente o conteúdo. O acadêmico aparece as matérias que você estudou, o de imigração não aparece. E apesar do WES, por exemplo, ter os seus arquivos, então, por exemplo, eu fui estudar no Canadá o mestrado e fiz um ECA da minha graduação. Agora eu quero criar o meu perfil para Express Entry. Eu posso pagar uma taxa para o WES e eles refazerem essa análise para efeitos de imigração. Eles já têm a documentação. Então, se você comparar os dois ECAs, você vai ver que eles são bem parecidos, mas o ECA para imigração, eles vão mudar a data de emissão para agora. Eles não vão usar a data de emissão do ECA que eu fiz há 2 anos atrás, por exemplo, para estudar no Canadá. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você recebe um convite para Express Entry, não é muito comum um processo de imigração ser aprovado quando a documentação não reflete o que o processo pede. Então, você criou o seu perfil no Express Entry com ECA acadêmico, preparou a documentação, possivelmente o seu processo de imigração vai ser recusado, porque para a criação de perfil precisa do ECA para a imigração, apesar dos documentos serem muito parecidos. Então, tomem cuidado com isso, porque é um detalhe pequenininho, mas que pode fazer a diferença. E até foi importante para mim também, porque eu mesma nunca tive muita intimidade com o ECA acadêmico, e agora eu vi, estudei, conversei com colegas, vi o documento, então sempre a gente vai aprendendo alguma coisa, né? Porque no meu caso realmente eu não tenho muito contato com documentos acadêmicos, é mais realmente imigração. Então, queria ressaltar isso para vocês também. Outra coisa muito positiva é que as províncias estão vendo quanto é importante receberem estrangeiros para aquecerem as suas economias. Então, muitas províncias estão mudando regras de imigração, estão abrindo categorias de imigração novas. Há categorias que você pode tirar 4 no IELTS, há categorias que você sequer precisa ter graduação. Obviamente que uma boa parte, eu diria 95% dos processos de província vão exigir que você tenha uma oferta de emprego. Então, assim, a gente percebe que é uma tendência do Canadá e das províncias de um modo geral tentarem aproveitar os estudantes internacionais de alguma forma, obviamente dependendo do histórico que aquela pessoa conseguiu construir na província, para que ela possa tirar proveito do que ela viveu no Canadá para aquele processo específico de imigração. Então, o cenário, de uma certa maneira, apesar da pandemia deixar a gente um pouco desanimado, a questão do Canadá continua fervendo quando a gente fala em imigração. Alguns países, inclusive, estão com um processo fechado temporariamente, como é o caso dos Estados Unidos e Austrália, e o Canadá não. Então, se você vai criar o seu perfil, se você tem um contato no Canadá, se você é casado com um canadense, se você tem um bom perfil para dar entrada no processo de self-employed, dê entrada normalmente. Há alguns casos que vão ser processados mais rápidos do que outros, dependendo da categoria, mas tudo continua normalmente. Então, continue no seu plano se você realmente está pensando em imigrar. Eu acredito que os casos mais afetados de imigração no papel, porque para sponsorship o Canadá já está fazendo uma força-tarefa e já nem está com um backlog grande, são os casos de self-employed. Mas, como eu já disse em vídeos anteriores, o processo de self-employed é uma categoria que ainda não chama muito a atenção do Canadá. Então, assim, enquanto o governo do Canadá não fala muito desse processo, não especula, as regras dele com relação aos requisitos não mudaram, e se você tem um perfil que não dá pra gente utilizar muito para um skilled worker, porque tem algo no teu perfil que não te ajuda, tenta o self-employed se você vê que você tem o perfil.
Porque se você é aprovado, já é uma opção, né? E assim, um pedido de imigração é recusado, isso não elimina você preparar o seu perfil para uma outra categoria, né? Desde que você chegue nos requisitos daquela categoria de imigração. A outra informação muito interessante que saiu, acho que há 2 dias atrás, ou ontem, há 2 dias atrás, por conta da pandemia e por conta de muitos estudantes internacionais terem perdido seus empregos, a partir agora de 27 de janeiro, quem está no Canadá com status válido, tem o PGWP, mas perdeu o emprego, ou não conseguiu o emprego, enfim, você pode dar entrada no seu PGWP para pedir uma extensão. Você vai poder receber um novo PGWP válido por 18 meses, justamente para tentar adquirir essa experiência no Canadá. Então, se você é uma dessas pessoas que perdeu o emprego e agora já está em vista de trabalhar de novo, mas o seu PGWP tá para vencer, você pode dar entrada, né, e aproveitar dessa regra que o Canadá acabou de colocar, aliás, vai entrar em vigor dia 27, então eu achei isso muito bom, porque é uma forma de quem está no Canadá não perder esperança em relação a obter o Canadian Experience. Eu diria para essas pessoas que estão no Canadá estudando, ou já se formaram, ou estão prestes a se formar, que se você percebe que por algum motivo você ainda não está com o emprego em vista, vai estudando inglês, vá fazendo ECA, tente ir melhorando, de repente, a pontuação num outro aspecto, né, até você realmente ver que um job offer vai se concretizar para você tentar adquirir essa experiência. Mas eu achei isso uma notícia muito, muito boa. E pelo que eu estava lendo nas instruções, não me parece que o Canadá criou uma regra específica para curso de 1 ano ou 2. O que diz ali nas informações é que se você se formou e você teve um PGWP que você infelizmente perdeu o emprego, ficou desempregado ou não teve oportunidade, se você ainda tem um status válido dentro do Canadá, você pode prorrogar este PGWP, né? Esse Postgraduate Work Permit. Então, eu achei essa notícia bastante animadora aí para 2021. Com relação ao visto de estudos, a maioria dos colleges hoje já tem a licença do Covid-19, dessa nova regra que o governo criou dia 20 de outubro, que agora a escola tem que ser DLI, tem que ser cadastrada e tem que ter aquela licença em relação ao coronavírus, né, a pandemia. Então, a maioria dos colleges já estão com essa licença. Significa que, quando o seu visto for aprovado, teoricamente você vai poder embarcar para o Canadá se o cenário da pandemia continuar, porque a sua escola tem essa licença. O que eu estou percebendo são algumas pessoas também um pouco, digamos, ansiosa com relação ao pedido de visto e estão viajando para o Peru, para a Argentina e para o Chile para fazer a biometria. Eu, particularmente, eu não sei se vale tanto esse sacrifício, porque, na verdade, o governo do Canadá não está analisando os casos por conta da falta da biometria. O governo do Canadá está analisando os casos, digamos assim, num ritmo mais tartaruga, por conta da pandemia mesmo, né? Obviamente que para o Canadá o estudante internacional é importante, mas é óbvio que o Canadá não quer que todos os estudantes internacionais cheguem agora no país, porque eles estão com essa preocupação da pandemia. Então, eu acho que vale a pena você viajar para o Chile, ou para a Argentina, ou para o Peru, se o seu pedido de visto já está parado no consulado há muitos meses, e aí o deadline para você começar as aulas já está muito perto. Mas se você deu entrada agora, ou vai dar entrada agora no começo do ano, e as aulas começam em setembro de 2021, eu acho que vale a pena esperar as coisas se normalizarem aqui. Porque você fazer a biometria com muita rapidez não quer dizer que o consulado vai dar resposta do seu caso rápido, tá? Então, assim, o consulado tá analisando os casos de uma maneira mais lenta, mas
mas isso é por conta da pandemia mesmo, enfim, por uma série de razões em relação à pandemia que impacta uma viagem internacional de várias maneiras, não é? Então eu acho que vale a pena você dar entrada, esperar, vamos ver a tendência, de repente as coisas vão se normalizar, o consulado vai fazer uma força-tarefa, o VAC vai abrindo mais datas no calendário, mas eu não sei se realmente vale a pena você ir correndo para outro país, ainda se expor com relação ao Covid, para fazer a biometria. Isso é só a minha opinião, obviamente que cada pessoa faz o que achar melhor. Então, na verdade, assim, eu diria que a pandemia, ela não vai mudar o seu plano. Quer dizer, se você quer ir para o Canadá, tem vontade de ir para o Canadá, quer estudar no Canadá, quer visitar o seu parente no Canadá, continue firme e forte. A única questão é a gente olhar o aspecto da sua viagem, quando vai ser, como está o seu perfil, porque agora é o momento de você tentar fazer um bom plano, usar bons documentos na aplicação, porque esses casos vão ser avaliados com muito rigor, como estão sendo. Então, eu sempre acredito que montar uma história coerente num pedido de visto é vital, tá? Essa é a minha dica para vocês. Eu acredito também que o Canadá muito em breve vai tornar como prioridade processo na classe investidor, na verdade mais Startup Visa, até por conta da situação econômica no mundo. Então, se você tem um viés de investidor, tem patrimônio, tem uma reserva, pode ser interessante pensar nessa opção, dependendo do seu perfil, porque o valor inicial são 150 mil dólares canadenses, o que teoricamente não seria assim um valor tão orbitante se você está pensando num startup. Sempre lembrando que tem que se avaliar caso a caso para determinar, porque às vezes você gostaria de um processo que para você ele pode não ser interessante, tá? Por fim, eu acho também que vale a pena ressaltar aqui no vídeo essa questão do plano de estudar. Eu tô vendo algumas pessoas que elas estão se focando ou numa profissão que teoricamente está bombando no mercado do Canadá, ou numa categoria de imigração que se eu trabalho num NOC específico vai me ajudar para a imigração. Tome cuidado com esse plano, tá? Por quê? Eu tô vendo, por exemplo, eu vi um caso que me chamou muita atenção de uma pessoa que é da área musical. A vida dele toda foi na área musical e eventos. Ele foi fazer um college de serviço social no Canadá, né? Social worker. Ele não tinha muita familiaridade com essa área, né? Porque ele viu que é uma área promissora no Canadá. Então, eu acho que é importante tomar cuidado com isso. Por quê? Porque uma profissão promissora no Canadá não necessariamente tem a ver com o seu perfil para imigração. Porque hoje para imigração existe até processo para quem é cuidador de idoso, cuidador de criança em casa, né? Catador de alimento na fazenda, né? Então assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Se você vai estudar no Canadá, é porque você quer se formar no Canadá para adquirir um visto de trabalho e adquirir uma experiência para fazer um processo de imigração. Não necessariamente é uma profissão promissora no Canadá. Então, por exemplo, TI é uma profissão promissora no mundo inteiro, ainda mais porque agora, com essa história de pandemia, é uma tendência a tudo ser cada vez mais virtual e tecnológico. Mas, por exemplo, eu sou formada em administração, trabalho como administradora de empresa, e vou fazer um curso no Canadá de enfermagem, porque enfermeira é uma profissão promissora no Canadá. Tem uma certa lógica, mas a gente precisa pensar nesse plano em duas fases. A primeira fase, como eu, administradora de empresa, vou convencer o consulado que preciso fazer um curso de enfermagem no Canadá. Porque pode ser que essa história passa para uma pessoa, mas para uma outra não passe. O segundo aspecto, eu acho importante você levar em conta
as suas habilidades, né? Por exemplo, eu, MJ, eu não posso ver um bisturi, eu não posso ver uma agulha, eu mal posso ver alguém vestido de branco que eu já fico apavorada. Eu jamais faria um curso de enfermagem, porque eu sei que eu mal poderia usar um jaleco para tirar a pressão de um paciente que eu já ia ali desmaiar, porque eu morro de medo de seringa, de ver injeção, de ver jaleco, de sentir aquele cheiro de éter, eu já fico toda zonza. Então, não adianta você escolher uma profissão que teoricamente ela é promissora se você não se identifica com ela. Então, se sou eu vou querer fazer algum curso que tenha mais a ver com a minha área de administração ou alguma outra minha habilidade, porque eu tenho mais chances de me sair bem no curso, de me identificar com o curso e, teoricamente, tentar trabalhar nesta área. Então, eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes a pessoa está montando um plano que ela acha que na cabeça dela é muito bom, mas quando ela está vivendo no Canadá, ela está vendo dificuldades. Ou por conta do inglês, ou porque ela não se identifica com a área, ou porque ela não é boa, ou porque ela não gostou, ela se desiludiu. Então, eu acho que isso precisa ser muito bem avaliado. Então, se você vai pensar em estudar no Canadá, eu aconselho que você verifique a província onde você quer estudar, quais as categorias de imigração que aquela província tenha, quais são os requisitos que cada categoria da província tem. Por quê? Porque é isso que vai te dar uma base na hora de montar a sua história para o college, entende? Então, por exemplo, eu vou estudar no Canadá, eu vou estudar em BC, eu vou estudar em Vancouver. Eu sou da área de TI, tenho experiência em TI, tenho um amigo que mora em Vancouver e disse que vai me apresentar para o chefe dele, que é da área de TI. Então, eu vou fazer um curso em Vancouver para adquirir uma experiência, para tentar dar entrada, por exemplo, no Skilled Worker de BC, por trabalhar na área de TI, por exemplo, como Tech Pilot, né? Então, é interessante você ver as regras de imigração mais do que uma carreira promissora. Por quê? Porque como você é estrangeiro no Canadá, né? Então assim, eu sou formada, eu tenho MBA, eu falo inglês, eu já viajei o mundo todo, eu tenho uma grana bacana, eu gosto do Canadá, eu gosto do frio, beleza, eu vou estudar no Canadá, né? Então, o que a gente precisa ficar de olho é que o meu histórico e meu passado no Brasil, ele não necessariamente vai ser muito apreciado pelo mercado do Canadá. Por quê? Porque eu sou estrangeira. Então, dependendo do trabalho, para um canadense não vai fazer muita diferença se você tem um MBA. Então, eu sempre digo que quando uma pessoa ela vai fazer um college no Canadá, ela paga para ver. Por quê? Ela paga para estudar no Canadá, para gastar o dinheiro dela, para morar temporariamente no Canadá, para quê? Para explorar o Canadá, para ver como vai ser essa vida, como ela vai se sair como uma estudante no college, que empregos ela vai ter part-time, o quanto ela vai evoluir na língua, o quanto ela está se adaptando à cultura, o quanto do dinheiro dela do Brasil ela já gastou, que opções maravilhosas vão acontecer com ela no Canadá. Porque às vezes a pessoa até vai ter uma oferta de emprego, uma oportunidade de emprego, que não era nem na área que ela estava pensando. Mas aquela experiência dá pontos para o Express Entry, ou pode ser usado para o processo de imigração. Então, quando uma pessoa quer morar no Canadá e ela quer fazer college, mas ela é muito planejada, estudada, preparada, você tem que pensar que às vezes o plano para estudar no Canadá, ele é para você chegar na imigração. E a vida que você quer ter no Canadá depois que você é um residente permanente pode ser uma outra etapa, entende? Eu acredito que esse tipo de visão pode te ajudar na hora de você estudar no Canadá. Logicamente que se eu quero fazer o meu plano de estudos, mas eu almejo uma carreira no Canadá,
Se eu estou fazendo college, eu vou fazer meus contatos, ver como funciona o mercado, fazer o meu networking, se a minha profissão é licenciada, se eu vou ter que correr atrás de regulamentar a minha licença do Brasil, mas é passo a passo. Muitas ações que você quer fazer, principalmente ligadas a uma profissão canadense, por vezes você já tem que ser residente no Canadá. Então eu acho que fazer um plano entendendo cada etapa pode te mostrar com mais clareza dois aspectos. As dificuldades, o meu esforço para poder chegar naquele plano e a parte de investimento. Quanto eu vou gastar? Quanto eu estou disposto a gastar? Quanto eu tenho e quanto eu vou tentar juntar? Então assim, eu acho que dá para todo mundo ir para o Canadá. Na minha cabeça, todo mundo pode estudar no Canadá. Não é como algumas pessoas falam aí nas redes, que eu inclusive vi um comentário de uma pessoa que eu achei ela inclusive até muito agressiva, depois ela apagou o post. Que a Maria João, ela não quer ninguém, que ela é negativa. Gente, eu só dou um ponto de vista um pouco mais realista para você fazer o seu planejamento. Por quê? A idade média de quem está indo fazer college no Canadá não é de um garotinho que terminou high school e está com 17, 18 anos. São pessoas formadas, que já batalharam muito no Brasil, que já tem uma certa idade. Não estou falando que uma pessoa de 40 anos, de 45 anos, que a minha idade é velha, mas para você fazer um planejamento para estudar no Canadá em um college, é óbvio que você vai precisar de um esforço maior do que quando você tinha 17 anos. Então, assim, eu não sou essa carrasca como algumas pessoas falam na internet. Eu tenho um modo um pouco realista, digamos assim, de vender o Canadá. Por quê? Porque se você sabe das suas dificuldades, se você sabe das suas fraquezas, eu acho que isso faz com que você entenda qual é o plano que você vai fazer para chegar naquele objetivo. Então, eu vi um caso de um moço, esqueci o nome dele, também não vale a pena falar, mas ele já estava no Canadá há 3 anos, estudou, trabalhou no Canadá. Ele não fala inglês, ele não consegue tirar 5 no IELTS. Então, assim, se você sabe que você tem uma barreira com a língua, o que adianta fazer um college? Então, você tem que ver alguma categoria de imigração que não vá usar o IELTS, por exemplo, né? Como é, por exemplo, BC, que você... existe uma categoria que se você tem um job offer no Nokia, não precisa fazer IELTS. Então, gente, é só para você não se frustrar. Porque às vezes você faz um plano, você acha que aquele plano vai dar certo em 1 ano e ele pode dar certo em 3 anos. Você vendeu sua casa, vendeu seu carro e o seu dinheiro durou 6 meses no Canadá. Então, assim, entenda que seria, digamos assim, uma estupidez da minha parte desejar o mal para um cliente. Gente, isso não existe. O meu trabalho é abrir a mente da pessoa, entendeu? Há casos que talvez eu dei minha opinião, que com outro consultor a pessoa seguiu outro consultor. O mercado é livre, gente, a concorrência tá aí, né? Você pode fazer o seu visto, pegar a sua opinião. Hoje, com a internet, informação para você pegar o que não falta. Então, assim, é o meu estilo. Não tem jeito, eu tento mudar essa minha maneira meio energética de explicar as coisas, mas assim, justamente por eu eu morar no Brasil e passar temporadas no Canadá e trabalhar com isso desde 1994, eu consigo ter uma visão ampla das dificuldades que as pessoas estão tendo. Então assim, você quer ir para o Canadá? Invista no seu sonho. Só seja um pouco pé no chão para montar o plano. Por quê? Eu não posso garantir que seu visto vai ser aprovado, nenhum outro consultor. Quem vai avaliar o seu pedido de visto de estudos é um oficial de imigração canadense, que ele vai usar o julgamento dele quando vê o seu perfil. Então é importante que você entenda que aquele juiz,
aquele julgador pode ter um critério para analisar você. Leva isso em conta. Se o visto é aprovado, depois você faz o que você quiser. Mas faça esse planejamento justamente para você não ficar frustrado. Eu já vi pessoas que venderam suas casas, que perderam seus empregos e hoje não tem nem dinheiro para voltar para o Brasil do Canadá. Então é importante isso, entende? A ideia de morar fora, ela é maravilhosa. Eu acho até que é um plano de muita bravura das pessoas que querem sair da sua casa, do seu conforto, da sua cultura, da sua língua mãe, ficarem longe das suas famílias, da sua comida, do nosso clima. Mas eu acho legal você saber também como se preparar. Por quê? Essa jornada, ela é doida, ela é muito, digamos assim, ela tem muitos desafios. Obviamente que há pessoas que vão passar por esse desafio com mais facilidades do que outras, mas se você puder entender alguns fatores desse seu plano, isso te deixa mais forte, mais ligado, mais antenado, com mais atitude, com um objetivo. Meu objetivo é chegar na imigração, meu objetivo é melhorar o meu inglês, meu objetivo é tentar vender bem a minha casa para pegar uma boa grana para ir. Então tudo isso é um conjunto, não é? Então por isso que eu tenho esse meu jeito de falar, não só porque eu trabalho com isso e também porque eu tenho a minha opinião própria, mas ao longo desses 11 anos de MJ, mais os meus 15 de governo do Canadá, eu já vi cliente passar por de tudo. Então é sempre mais dica, né, que isso dá pra gente. Agora, para finalizar esse vídeo, que eu acho que ele já deve estar muito longo, é assim, a pandemia veio para assustar a gente, veio, cada um tem aí a sua missão de vida, enfim, é um ano doido, né? Infelizmente 2020 foi doido para todo mundo, e 2020 esse começo, eu acredito que a gente ainda tá assim meio, sei lá o que vai ser, mas o legal que eu acho em relação ao sistema de imigração para o Canadá é que o Canadá sabe que sem imigrante não tem como o país ir para frente. Então, aproveite que o Canadá precisa de você. Só se planeje, não importa se é uma categoria de imigração que supostamente você acha que é fácil ou não. Para você se enquadrar em qualquer processo de imigração, há esforços que você vai ter que fazer para se enquadrar, tá? Então era isso, gente. Esse é o primeiro vídeo do ano. Espero não fazer vídeos tão longos, né? Que vídeos objetivos eu acho que são melhores pra gente, enfim, ver, examinar e tal. Mas é assim, vamos com tudo. Continue no seu planejamento. E se tiverem dúvidas, quiserem fazer consulta, eu tô mantendo o mesmo valor do ano passado para ajudar as pessoas por conta da pandemia. E siga seu sonho, mas tenha pé no chão. Isso vai fazer com que você chegue no seu objetivo com mais certeza de sucesso. Eu espero que todos tenham um ano maravilhoso e que possamos ter essa vacina e que a vida volte ao normal o quanto antes. Eu não olhei aqui as mensagens, mas me falam... Acho que alguém quer saber sobre... o processo de residente permanente de província, na verdade, receber a nomeação provincial até que é rápido. As províncias não demoram muito a emitir a nomeação quando você faz um processo direto com a província. O problema é que se você vai fazer a etapa federal no papel, o processo está demorando no papel justamente por conta da pandemia. Ele está demorando entre 15 a 18 meses. Então, quando você faz um processo de província, se você tem condições de ter o seu perfil criado no Express Entry, é interessante por quê? Porque a nomeação te dá 600 pontos e aí você faz através do Express Entry, recebendo o convite para fazer o processo, por exemplo, como Skilled Worker. E aí, como o processo através do Express Entry é online, ele é rápido, porque não precisa ter funcionário canadense
no setor de vistos e imigração para analisar a sua aplicação. Mas mesmo que o processo demore no papel, a fase federal, se você já trabalha no Canadá, na maioria das vezes você pode ir estendendo o seu Work Permit. De qualquer maneira, Eulália, depende do caso, eu precisaria saber qual o processo que você está fazendo para ter uma noção se você pode ir estendendo o seu status de imigração. Leandro, obrigada pelos comentários. Davidson, eu geralmente não ajudo com ECA, tá? De modo geral. Se você entrar no site, explica que você tem que entrar em contato lá com a questão da Associação dos Farmacêuticos. Mas hoje, com a internet, com certeza, colegas que já fizeram podem te ajudar, né? Eu geralmente não me envolvo com a obtenção do ECA para propósitos de imigração. E Helena... a imigração está trabalhando sim. Bom, é isso. Obrigada também pelos comentários, Rod Silva. E para finalizar, gente, muito obrigada para quem assistiu o meu vídeo. Compartilhem se vocês acham que o vídeo tem alguma informação útil. E tudo de bom para todo mundo. E muito obrigada por quem me prestigiou no vídeo de hoje. Um abraço para vocês.